E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, continuando o estudo do nosso artigo 195, nós estamos na nossa hashtag 31 e hoje a gente vai falar dos parágrafos do 195. Tá? Então veja que esse assunto, o dispositivo ele é grande, esse assunto é longo, a gente vai fazendo uma caminhada, tudo detalhadamente, e vamos encaixando as informações dentro do dispositivo ali, de maneira que a gente cerque todas as possibilidades de cobrança e prova, tá bom? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa, hein, concurseiro? A aula hoje é um pouquinho mais longa. Vai dar um pouquinho mais de desgaste ali, mas no final vai ser recompensador. Se você caiu de paraquedas aqui agora, ó, já tem vários vídeos aí para trás do artigo 195, tá? Então volta lá, assiste a hashtag 30, 29, 28, 27, pelo menos, para você começar a entender como é que vai funcionar aqui o estudo e a abertura desse dispositivo, né? Como é que a gente vai esmiuçar ele da melhor maneira possível, não ficar aqui perdido, não cair de paraquedas e ficar perdido. Então vamos lá. Vamos lá. Na última aula, o que a gente viu aqui, pessoal? A gente viu o caput do artigo 195 e eu só apresentei para vocês de maneira crua os incisos. Então a gente viu que ele tem 5 incisos. Então a gente tem empregador e empresas equiparados, contribuindo em cima da folha de salário dos demais rendimentos do trabalho pago ou creditado a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, em cima da receita ou faturamento, e em cima do lucro. A gente viu que os trabalhadores também contribuem, né? Deixei até uma observação importante aqui no final em relação à aposentadoria e pensão desses trabalhadores. A gente viu que a gente tem a contribuição em cima do concurso de prognóstico, do importador, e a grande novidade que foi a mudança lá na Constituição, que inseriu o inciso 5, né, sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Então, a gente viu isso aqui no último vídeo, na hashtag 30. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que lá eu vou falar com um pouquinho mais de calma. Aqui é só para fazer aquela ambientação, fazer um encaixe. Então, as videoaulas elas vão se encaixando uma na outra, tá? Então, é feito os encaixezinhos ali. Você vai atarrachando e vai encaixando ali o conhecimento para no final ficar com tudo completinho. Então, a gente agora começa a falar dos parágrafos, pessoal. Alguns parágrafos eu só vou fazer a leitura, não vou fazer nenhuma consideração. Outras eu vou fazer consideração porque está sempre aparecendo em prova, tá? Mas o que você tem que fazer nesses parágrafos aqui? Como eu já disse anteriormente, vai lá, baixa, coloca lá no Word, numa planilha, no seu caderno, todo o dispositivo. É importante fazer a leitura seca do dispositivo dos parágrafos. Às vezes cai o parágrafo do jeito que está ali, igualzinho, cai na prova lá. Então é necessário fazer a leitura seca desse dispositivo, tá bom, pessoal? Então bastante atenção com isso. Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então ele fala aqui que Estado, Distrito e Município não vai integrar o orçamento da União. Então o que for para a Seguridade Social vai ter que estar dentro do orçamento de cada ente. Não tem nenhuma novidade, não tem nada demais nesse dispositivo. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Então faz todo sentido, né, pessoal? Se a gente tem dentro da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, o PAS, que a gente viu lá atrás, né, quem tem Seguridade Social tem PAS, então interessante que cada um aqui estabeleça suas diretrizes orçamentárias. Todo mundo vai ter que participar desse sistema ali, dessa montagem. Daqui a gente vai tirar um dispositivo importante que caiu na última prova, no último concurso. É o artigo 8º da Lei 8.212. Olha o que ele diz. Ó. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada, por 3 representantes. Ó, propostas orçamentárias da Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Ele diz que vai ter 3 representantes. Um da área de saúde, um da área da previdência e um da área de assistência. Faz todo sentido, né? Então, um de cada área para as 3 áreas se verem representadas ali na proposta do orçamento. Tá? Então, veja como é importante. Então, não vai ter uma área privilegiada em detrimento de outra, não. Repare que é exatamente igual. Ó. 1 e 1. Então, está dividido bem certinho. Tá? Então, vamos lá.
Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecida em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Faz sentido, pessoal? Isso aqui para vocês, olha só. Se eu estou devendo, ó, a pessoa jurídica em débito com o sistema, eu estou devendo, vai permitir que ele faça o quê? Contratações? Vai dar mais vantagem para ele ficar devendo mais ainda, para trazer mais problemas ainda? Então aqui é um mecanismo mais de segurança, né? Então não vamos dar benefício, não vamos dar incentivo, não vamos dar nada para essa pessoa, ela já está devendo. Tá? A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1, aí, que fala de competência residual. Então olha só que interessante, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir. Outras, mais fontes. Estamos falando de que princípio aqui? Lembra? Qual o nome desse princípio que ele está falando aqui, que ele está se referindo? Poder mais fontes. Manda para mim. E diga, não me deixe triste. Estamos falando aqui basicamente o quê? Do princípio da diversidade da base de financiamento. Ó. Pode instituir outras fontes. Quanto mais fontes, melhor. Então essa aqui é a ideia. Seguindo aqui, pessoal. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então vamos aproveitar esses parágrafos para fazer uma revisão, né? Isso aqui é um princípio que a gente já estudou. Lembra? Lembra, tem que falar assim, lembra, tem que falar assim, lembra, pelo amor de Deus. Ó. Nenhum benefício ou serviço poderá. Qual o nome desse princípio, pessoal? Canta para mim, quem lembra? Qual o nome desse princípio? Olha ele aqui, ó. Precedência da fonte de custeio ou contrapartida. Então veja como os assuntos vão se entrelaçando e vão se encaixando. Então, segundo o princípio da precedência da fonte de custeio, também chamado de contrapartida, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Tá? Lembraram? Lembrava? Lembrava? Forcava, nem vem falar, nem comenta aí no vídeo. Não, professor, não lembrava, nem comenta. Isso aí eu não quero nem saber, tá? Não quero nem saber se vocês não lembravam. Então vamos lá, vamos para o parágrafo 6º. Mais um para a gente ver, mais um para revisão. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150.3b. Qual o nome desse princípio em que as contribuições só podem ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação? E aí, de novo, vem com o princípio. Ah, isso aí eu lembro, professor, é fácil. Já falei, se não lembrar, nem precisa comentar aí. Pô, professor, já tinha esquecido faz tanto tempo. Não quero nem saber. Não quero nem saber isso daí, não. Princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena. Então, mais um princípio para a gente ir encaixando aí dentro da nossa revisão, tá? Então, dois princípios aqui muito importantes. A gente bateu muito, eu falei muito disso aqui com vocês. Hein? 7º, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Olha só, não vão pagar, ó, são isentas, não vão pagar contribuição, o que a gente chama de EBAs, entidades beneficentes de assistência social. Pela característica dessa entidade é que é dada esse tipo de isenção para ela. Tá? Exatamente, porque olha a área que ela atua, a área de assistência social, uma área bem voltada aí para os vulneráveis, né? Então, muito importante. Vamos para o próximo, parágrafo 8º, mais um para a gente fazer uma boa revisão. Ó. O produtor, o parceiro meeiro e o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. A gente está falando de quem aqui? Quem é que tem essas características? Qual o tipo de segurado que a gente estudou que tem essas características? E aí, qual o nome dele? Qual o nome dele? Essa é muito fácil, hein, pessoal? Então aí, ó, acertou quem lembrou que é o
segurado especial. Tá? Então repare que o parágrafo 8º ele está falando aqui das características do segurado especial, que vocês já estão fera, estão sabendo tudo já de segurado especial, não é isso? Então já está bem tranquilo. Então, mais 2 dispositivos aqui. Parágrafo 9º, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver mais um princípio aí para revisão. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, de utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou das condições estruturais do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciada apenas nos casos das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Então, olha só que interessante, o inciso 1 que ele está falando aqui do caput é as contribuições do empregador, lembra? Então, empregador, aí letra A, folha de salário, demais rendimentos pagos, B, receita ou faturamento, e C, lucro. Ele está falando desse aqui. Então, ele diz aqui que é possível o quê? Poderão ter alíquotas diferenciadas. Aí ele dá aqui os 4 itenzinhos, atividade econômica, utilização da mão de obra, porte da empresa ou condições estruturais. Se eu não me engano, eu dei um macetinho para vocês. Eu falei que era em razão da PUCA. PUCA, lembra? Porte, utilização, condições e atividade. Qual o nome desse princípio? Agora eu quero ver. Qual o nome desse princípio? Se quiser, posta aí no comentário, aí no vídeo assim. Pô, professor, essa estava fácil, estava muito fácil. Manda uma mais difícil. Eu vou ficar feliz. Agora, se você não sabe, não precisa nem comentar. Nem passa batido. Então, qual o nome desse princípio? Princípio da progressividade. A gente também estudou ele lá atrás, tá? Ai, cara, não estou lembrando de nenhum princípio. Vai lá, volta lá no vídeo de princípio. É um vídeo curtinho, você vai revisar rapidinho e vai lembrar de tudo, tá bom? Então, a gente aqui arremata mais um parágrafo. Tranquilo até aí? Falei que a aula de hoje ia ser um pouquinho mais extensa. A gente está só passeando aqui pelos parágrafos. A partir da hashtag 32, aí a gente vai cair em cima das alíquotas. Aí o bicho vai pegar, hein? Então, vamos lá. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Então aqui ele só fala dos critérios de transferência ali, fala de algumas regrinhas de como é que vai funcionar, tem nada de muito importante aqui para a gente não. Parágrafo 11, aqui o parágrafo 11 tem coisa importante, tá? Se o 10 não tinha, aqui tem, ó. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante para a gente. E na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais, de que trata as alíneas A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Então, para você que não sabe, vedado ele está falando que é proibido. Então ele fala aqui que é proibido moratória, proibido parcelamento, e que na lei complementar vai se verificar a questão das remissões e anistia. Você pode falar assim, professor, não sei o que é remissão, moratória, vamos esmiuçar. Eu já esmiucei tudo aqui para vocês, ó, feijão com arroz. Está tudo esmiuçado aqui para vocês. Ó. Limite de parcelamento, 60 meses. Ó, todos os bizu ali, ó, um monte de IPC, os IPC estão voando aqui os IPC estão voando, ó, tudo importante para caramba, sem encaixar as informações. O que é moratória? Ó? Proibida a concessão de moratória, que ele está dizendo, é vedado, é proibido. É adiamento do pagamento. Então, adiar o pagamento para pagar depois, não pode. Remissão e anistia, o que é a remissão? A remissão é o quê? É o perdão da dívida, e a anistia é o perdão das infrações cometidas. Tá? Então, o que ele diz aí? É possível remissão e anistia? É possível. Mas precisa de quê? De uma lei complementar, dizendo em quais casos que vai ser possível. Tá? Então veja, remissão e anistia é possível, moratória é proibido. Tá? Veja que tem as diferenciações. E ele fala que isso aqui é aplicado a quem? Ó? A linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Como eu estou muito bonzinho para vocês, ó, o que está lá no inciso 1? A linha A, contribuição do empregador sobre a folha de salário. Lembra? E o que está aqui no inciso 2? É a contribuição dos trabalhadores. Olha como eu estou bonzinho já. Abri todo o dispositivo aqui para vocês. Aí vocês vão fazer o que agora? Vai pausar o vídeo. Pausou o vídeo. Fez as anotaçõezinhas.
tá? Fez os esqueminha de maneira legível para que você entenda depois, o caderno tem que falar com você, não pode ter briga entre você e o caderno. E se cair em prova, você vai passar batido. É isso? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Se ficou alguma dúvida aqui em relação a algum termo, anota aí, comenta no vídeo, tá? Pode comentar que eu respondo lá. Se tiver que fazer um vídeo, eu faço também, tá? A gente está junto aí nessa jornada. Já estamos aqui em 30 capítulos juntos. Estou 30 capítulos aqui com vocês, né? Então a gente está numa caminhada aí longe. Mais de 30 capítulos já junto. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para o qual as contribuições incidentes na forma do inciso 1, B e 4 do caput serão não cumulativos. Aqui é a mesma coisa. Ó. A lei vai incidir quais as contribuições são não cumulativas. Em relação a quê? Inciso 1B, contribuições do empregador sobre a receita ou faturamento. Repare que na anterior a gente estava trabalhando da contribuição em cima da folha de salário. Nessa daqui, a gente está trabalhando a receita ou faturamento. E o inciso 4 do importador de bens ou serviços do exterior. Então, o que ele diz aqui? Que serão não cumulativos. A lei definirá quais atividades econômicas, que não vai acumular em relação a essas duas contribuições aqui. Tranquilo, pessoal? Então, mastiguei aqui para vocês também. Agora, o que a gente tem aqui? O parágrafo 3º revogado, ó, graças a Deus, né? Menos um para estudar, né? Isso tá salvo. E o parágrafo 14, pessoal, vamos lá. Ó. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Só que esse parágrafo 14, pessoal, foi uma grande novidade trazida pela reforma da Previdência de 2019. Ele é tão importante para a gente em termos de prova, ele está caindo tanto em prova de concurso público, que eu vou fazer um vídeo só para ele. Então, nas cenas dos próximos capítulos, quando eu abrir o vídeo, eu vou falar, lembra do parágrafo 1495? Hoje a gente vai falar só dele. É um vídeo exclusivo para ele. Tá? Só para vocês verem como ele é importante. Já chegou, ele vem aqui na reforma, ele nasce na reforma da Previdência, já virou estrelinha. Já é estrelinha, porque ele vem caindo muito em prova e ele vai trazer umas situações muito importantes. Não só em termos de concurso público, mas para a vida também. Tá? Para você que trabalha também, vocês vão ver, tem uma regulamentação em cima disso aqui muito interessante, tá? Então é mais do que para a prova, até mesmo para a vida. Tá bom, pessoal? Então não vou comentar nada dele aqui não, a gente vai trabalhar ele com calma nas cenas dos próximos capítulos. Parágrafo 15. A contribuição prevista no inciso 5 do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Vamos lá, pessoal, a gente está na parte final aqui agora da aula, né? A gente vai até o parágrafo 19. O que acontece? Parágrafo 15, 16, 17, 18, 19 e o inciso 5... que ele está falando aqui, foram reformas na Constituição. Então, esses dispositivos eles foram inseridos na Constituição em 2023. 2023, há 2 anos atrás. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Que de agora em diante, 2 anos, pessoal, é novinho, é novidade. Tá? Esses dispositivos que a gente vai ver é novidade. Então, vamos prestar bastante atenção e tomar bastante cuidado. As bancas de concurso adoram novidade. Tá? Elas adoram novidade. Então vamos lá, ele fala aí que as contribuições previstas no 5 do caput poderá ter alíquotas fixadas em lei. Vamos voltar lá? A gente tem o caput, não é isso? Seguridade social financiada de forma de sociedade, tudo que a gente já viu. O inciso 5 ele fala de quê? Sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Tá? Então olha só, os bens e serviços que sofrerão a contribuição social, eles vão ser definidos em lei complementar, mas as alíquotas vai ser fixada em lei ordinária. Conseguem ver? Lei ordinária é um procedimento mais simples para aprovação de uma lei. Lei complementar já é um procedimento que exige um quórum maior. Exige mais gente votando a favor do que na lei ordinária. Ou seja, é mais difícil. Na teoria é mais difícil, porque precisa de um quórum maior, na teoria. Tá? Então veja bem, os bens e serviços que vão incidir contribuição social vão ser definidos nos termos de lei complementar. As alíquotas 1, 2, 3, 5, 8, 10 vai ser definida por lei ordinária. Tranquilo? Agora a gente vai falando só desse inciso 5. Então olha só, parágrafo 15, que a gente acabou de ver, parágrafo 16.
Aplica-se a contribuição prevista no inciso 5 do caput, o disposto no artigo 156-A, parágrafo 1º, 1 a 6, 8, 10 a 13, parágrafo 3º, 5º, 2 a 6 e 9. Então, tudo isso aqui. Basicamente é o quê? O que ele está dizendo que vai aplicar aqui? Ele está falando, pessoal, de como a grana que eles vão recolher vai ser dividida. Então, aqui a parte que trata aqui, o 156A, é a parte de repartição de competência ali. Tá? De como é que vai ser distribuído isso daí entre eles. Tá? É a parte que interessa para eles, não para a gente, para eles. Tá? Mas só para vocês saberem aí do que se trata. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do caput não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153.8, 156A, 195.1b, que a gente já conhece, e 4, e da contribuição para o Programa de Integração Social, de que trata o artigo 239, o PIS. Então aqui é regrinha de tributação, tá? Então não entrega para a base de cálculo, só para incidir, para a gente saber qual é a base que vai incidir lá o percentual dessas alíquotas. Tá? E o que vai integrar e o que não vai integrar na hora de aplicar a alíquota lá em cima do valor. Tá? Então, basicamente é isso, não tem nada de muito importante aqui não. Eu diria para vocês aqui que o mais importante está aqui, no parágrafo 15, que é o que a gente acabou de ler. Como é que vai se dar os bens e serviços, como é que ele vai ser definido e quem define as alíquotas. Tá? Então, um por lei complementar, o outro por lei ordinária. Parágrafo 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5 do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites de beneficiários, com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda, né? Pessoal, alguns chamam de cashback, não é isso? Então ele pega ali o pessoal menos favorecido e basicamente vai criar um mecanismo aqui para que incida menos contribuição para o menos favorecido, né? Para que ele pague menos tributo e haja uma devolução dos valores ali para ele, tá? Isso aí é muito comum em vários outros lugares, tá? Vários outros países. Parágrafo 19, a devolução de que trata o artigo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto no artigo 100, parágrafo 15, o 66, parágrafo 9, 12 e 17, 198, parágrafo 2º, aí é mais a regrinha ali da parte de orçamento e finanças, tá? Eu acho que para termos de prova de INSS, isso aqui não é tão relevante, tá, pessoal? Lembrando para vocês que o inciso 5, parágrafo 15 a 19, todos esses aqui são de 2023, tá? Então são novidades, bastante atenção com eles, tá, pessoal? Então aqui passeamos pelo parágrafo 19, pelos parágrafos do artigo 195, leiam e releiam esse dispositivo, leiam e releiam exaustivamente. Porque vira e mexe, está lá o parágrafo do jeito que está ali. Está lá o parágrafo na prova com uma ou outra modificação. Se você tiver lido bastante, você vai identificar na hora, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi, ó, um pouquinho mais longo, mas acabou, né? Então, às vezes, não tinha como quebrar esses parágrafos em 2 aulas, pessoal. Não valia a pena. Era melhor a gente encaixotar e já eliminar ela direto. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a quebrar os incisos do artigo 195. Espero que a didática esteja boa, vocês estejam gostando. Humildemente, não se esqueça, é importante curtir o canal, compartilhar. Tem um sistema de ripar no YouTube também, se você puder ripar, ele aparece para mais pessoas, me ajuda bastante, tá bom? Até o próximo vídeo.